Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Essência. Hoje nós vamos extrair a essência do sermão abençoado desta manhã, que foi dirigido especialmente pela Betina Pinto. Betina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Ela é anciã aqui da nossa comunidade atualmente e recentemente participou de uma missão grandiosa na Albânia e a gente fala um pouco sobre isso essa manhã. Então, muito obrigada por ter vindo aqui hoje de manhã novamente. Bom dia, é um privilégio estar aqui com você de novo. Ok. Nós também estamos com o Adriano e com a Carolina. Eles são membros aqui, amigos, parceiros da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui. Que bom. Nós vamos começar então, podemos? Ok. Primeira pergunta, Betina, vamos lá. Com o pensamento de que devemos sair da zona de conforto, você resumiria que todos devemos ser missionários? Mas e se esse não for o nosso dom? Essa é uma pergunta muito boa. Para a gente entender, conseguir responder, a gente tem que entender qual é o conceito que você tem de missionário. Porque a gente acredita que missionário é aquele que larga tudo e vai. Mas nós vivemos, a nossa vida é uma missão. Então, nós vivemos como missionários, se nós somos ou desejamos ser membros do reino dos céus. Então, ser missionário não significa apenas largar tudo e ir para um outro país, para um outro lugar. Onde eu estou, no contexto onde eu vivo, eu posso ser missionária. Por quê? Porque o missionário, ele carrega uma essência, uma missão, uma mensagem que precisa ser compartilhada. E eu posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer isso dentro de casa, eu posso fazer isso com os vizinhos da minha rua, com o pessoal do meu condomínio, da faculdade, enfim, eu posso ser missionário, ou seja, continuar a minha vida levando essa mensagem aonde eu estiver. Então esse é o primeiro ponto. Qual é o conceito que a gente tem de missionário? Existe sim os missionários que saem, que são os missionários de carreira, que saem para viver num outro país, numa outra cultura. A gente chama de missionários transculturais. Eles saem, por exemplo, do Brasil, que nós temos uma cultura aqui, e vão para um outro país onde tem uma outra cultura e vão viver lá e lá vão influenciar pessoas para o reino dos céus por meio da convivência e de outras atividades também. Então, essa é uma forma de ser missionário. Mas eu acredito sim que nós, quando nascemos para Cristo, morremos para nós e nascemos para Cristo, nós nascemos missionários, porque nós temos pressa que Jesus volte, para que nós possamos habitar o céu logo, logo. Então, enquanto esse dia não chega, nós temos um trabalho importante para fazer, que é sim compartilhar a missão. E aí, como é que a gente faz para compartilhar? A partir dos dons e dos talentos que o Senhor nos deu, para cada um de um jeito, para cada um diferente. E quanto mais próximos de Cristo, quanto mais próximos de Deus, mais nós vamos tendo clareza a respeito das nossas habilidades e de como o Senhor pode nos usar. Então, sim, todos nós devemos ser missionários. Amém, isso mesmo. Adriano, sua pergunta, por favor. Hoje na passagem de Elias, mostrou que com pouco, mesmo com pouco, nós temos que compartilhar. Sim. Na maioria, nós hoje temos pouco e somos egoístas, não compartilhamos. Como podemos fazer isso? Para compartilhar. A gente precisa primeiro ter essa visão, analisar como nós estamos vivendo, qual é o nosso estilo de vida e se nós estamos vivendo dessa forma mais egoísta, que é o que o mundo mais ou menos fala pra gente, Fechado em você mesmo, você é o centro, é como você quer, é do seu jeito, Então é essa visão que nos leva a um estilo de vida egocêntrico, que a gente não quer compartilhar. Primeiro para mim, eu sou interesseira, então primeiro para mim o que sobrar para os outros. Quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a perceber que o pouco que nós temos, seja uma habilidade pequena, poucos recursos financeiros, enfim, o pouco que nós temos nas mãos dele pode ser multiplicado e pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Às vezes a gente acredita, quando a gente já está num outro estágio, sabendo que a gente tem que compartilhar, a gente acredita que o que nós temos não vai ser útil. O que eu tenho de bom ou o que eu posso fazer para ajudar os outros. E aí a gente pode fazer uma lista longa de coisas que nós temos. Então, não é só entender que eu preciso compartilhar, mas é reconhecer que eu tenho algo que pode ajudar o meu irmão. Se o que eu tenho é a mensagem de Cristo, é a minha fé, é o testemunho, é o meu relacionamento com a palavra de Deus, eu preciso compartilhar isso, porque de alguma forma isso vai impactar a vida de outra pessoa também. Então, o pouco que nós temos nas mãos de Deus se transforma em muito.
É muito mais do que a gente consegue ver. Que a gente só enxerga um pouquinho, né? Agora, o pouco que nós temos na nossa mão, some. Daí, o que a gente quer? Multiplicar ou diminuir? Respondi? Respondi. Ok. Amém. Carolina, sua vez. Como a gente faz para se preparar, para estar mais sensível para escutar a voz de Deus, o que Ele espera de nós, escutar esse chamado para fazer a missão dele? Tem um preparamento? Como que a gente pode fazer para estar sensível à voz dele? Essa pergunta é bem interessante, porque a gente, às vezes, as pessoas comentam, Deus não fala comigo, Deus fala com o Beltrano, com fulano, ou então a oração do outro é mais forte do que a minha, né? Ou Deus não me ouve. Eu gosto de pensar que não existe oração não atendida. O que existe é vontade não correspondida. Muitas vezes nós temos uma vontade e nós queremos que o Senhor faça daquele jeito que nós queremos e que nós entendemos que é o adequado, porque a nossa visão é limitada, né? A gente fica dentro de uma caixinha e a gente quer que seja nesse ponto aqui. E aí o Senhor vem para romper as fronteiras, para romper as caixinhas, para dizer, não é do seu jeito, não é do seu tempo, é do meu jeito e no meu tempo que vai ser o melhor para você. Mas como é que a gente consegue identificar isso? Quanto mais perto a gente está de Deus, quanto mais relacionamento com a palavra, quanto mais tempo a gente dedica para orar, para conversar com o Senhor, para ter comunhão, mais próximo dele a gente vai estar, mais a gente vai perceber que a vontade dele passa a ser a nossa vontade. Porque nós vamos nos relacionando de maneira tão íntima que a gente começa a se fundir, sabe? Já viram aqueles casais que são muito parecidos? Tem anos de casado e parece que são muito parecidos. O jeito de um falar, o jeito do outro falar, porque é a convivência. Vão trocando, vão convivendo. Assim acontece com a gente, com o Cristo também. Quanto mais próximo nós estamos dele, quanto mais nós lemos, meditamos, conversamos, mais as coisas de Deus vão ficando claras pra gente. E aí, as coisas de Deus ficando claras na nossa mente, a gente começa a fazer uma associação. Os dons e habilidades, que foi o que a gente falou, que Deus me deu. Como eu posso fazer para colocar a serviço dele? E aí, quando a gente se dispõe, a gente coloca o pé na água, o Senhor abre o mar. Daí as coisas começam a acontecer. Mas enquanto a gente está sentado para trás, esperando, paradinho, dizendo, não, qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual é o meu propósito de vida? Enquanto a gente fica parado, o Senhor não consegue agir. Mas é no movimento que o Senhor age. E aí a gente vai sentindo, às vezes, a voz de Deus não fica tão clara audivelmente. O que eu quero falar com isso? Às vezes a pessoa não vai ouvir Deus falando para ela, vai fazer tal coisa. Mas ao estar em comunhão com a palavra, abrir a Bíblia, ler, orar, conversar, ela vai entendendo, não, mas isso aqui eu posso fazer. Se fulano fez na Bíblia, eu também posso fazer. Se foi bom para a família deles, também pode ser para mim, entende? Então a gente começa a se dispor a viver a partir do Evangelho. E aí, o pouco que a gente tem nas mãos de Deus, ele multiplica. Amém. 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 Betina, diga pra gente, qual a essência do seu sermão? A essência do sermão é se colocar nas mãos de Deus. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós nos dispomos a servir, a transbordar o amor dele, as coisas acontecem. Mas para que a gente possa se dispor a servir e se dispor a transbordar, a gente precisa se encher. E eu só me encho de Deus quando eu estou com Deus. Eu só me encho do poder do Espírito Santo quando eu estou disponível para o Espírito Santo. Então, primeiro eu tenho que ir a Deus, permanecer em Deus, para depois transbordar. E aí eu posso transbordar do outro lado do mundo, do outro lado da rua, no trabalho, na minha família, agora nas reuniões de final de ano, de festas, famílias reunidas, né, que as pessoas possam olhar para nós e possam perceber, peraí, tem alguma coisa diferente com ele ou com ela. O que está acontecendo? E que esse diferente seja bom e que possa abrir espaço para a gente poder apressar o reino de Deus. Amém. Amém. Você pode orar pra gente? Claro. Pra gente finalizar? Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, obrigada porque o Senhor cuida de nós e nos dá a liberdade de te servir e te adorar. Permita, Senhor, que nós possamos estar sempre dispostos a te seguir e a fazer a tua vontade. Nos preenche com o teu Santo Espírito, nos inunda com o teu poder, com a tua paz, e que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos e com todas as pessoas que entrarem em contato conosco. Que ao olhar para nós, elas não enxerguem a nós, mas enxerguem ao Senhor em nós, a sua luz, o seu poder e o seu amor. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.